as coisas terminaram dessa forma. Desde que tudo isso começou, às vezes me pego fazendo essa pergunta e reflito o que ela significa para mim. Um passado distante, diria até que feliz, apropriado para uma criança. Era fruto de um abuso, mas isso não impediu que minha mãe me amasse. Ela dizia: quando você crescer, será um grande homem e conseguirá tudo o que quiser na vida. Com minha cabeça de menino, gostava de pensar que teria um futuro brilhante para tirá-la daquela vida de miséria. Nós éramos pobres, tão pobres, que ela foi enterrada como indigente, após meses e meses doente, de cama, até morrer. A patroa não se importou em lhe dar uma cova digna, ou no mínimo um caixão. Foi terra sobre corpo. Ao menos ela teve a hipocrisia de fazer um sinal da cruz. Estaria pedindo a Deus que cuidasse da alma de minha mãe, ou pedindo perdão pelos seus atos indiferentes perante a falecida. Acho que isso não importa agora, pois descobri que Deus não existe. Se existe, me abandonou. Depois que ela se foi, as coisas só pioraram. Eu era mais do que empregado ou escravo. Eu me tornei um objeto de satisfações daquela mulher, fossem elas aprazíveis. Você entende o que eu quero dizer? Ou destrutivas, usada apenas para descontar sua raiva em mim. Quando ela me mutilou com aquele martelo, em meio à dor incessante, eu refleti. Como garotinho ingênuo que eu era, foi isso que machucou minha mãe e me permitiu vir ao mundo? E pensei que talvez estivesse pagando pelo que meu pai causou a ela. É isso que acontece quando você submete uma criança a esses tipos de experiências. Ela não consegue aprender o que é certo e o que é errado. Ela só aprende a ter medo de tudo e todos. No resultado, um adulto transbordando ódio, um dos sentimentos mais fortes capaz de gerar violência sem sentido. Eu me tornei o que eu mais temia. Acorde, René. Abri meu olho, o único que tinha. Aquela utópica esperança de despertar desse pesadelo já não me encorajava mais, pois eu sabia que nada era um sonho. Já tinha me convencido, ainda que com certa hesitação, que este era o meu destino catastrófico. Se me redimir faria com que aquele monstro deixasse de me causar dor, era o único jeito. Ele olhou pra mim com aquele semblante dividido entre cinismo e orgulho. Queria me ajudar, do jeito dele, é claro. Eu estava morrendo de fome naquele maldito labirinto que cheirava a morte, enquanto vermes sanguinários se aproveitavam de meu corpo cansado para devorar minha carne ainda viva e fresca. Minha pedra perdia seu brilho como um vagalume morrendo devagar. E Y ficou um bom tempo ali, me contando minha própria história até aquele estado. No começo eu me angustiei em como raios ele sabia sobre cada detalhe de minha vida. Mas momentos antes de acabar desmaiando de fome, eu entendi o que ele quis dizer com aquele jogo psicológico. Foi a maneira mais eficaz e mais dolorosa que encontrou para me obrigar a refletir que eu era um caso perdido e só ele podia me ajudar. Garoto sortudo, Ele dizia. Será que se eu nunca viesse pra cá, ainda estaria vivo inteiro naquela casa com minha mestra? É algo a se pensar. dormindo durante a minha narração. Até parece que estou contando histórias de ninar para uma criança. E ficamos outra vez naquele silêncio constrangedor. Eu, caído naquele chão imundo, sendo devorado vivo pelos vermes, enquanto meu próprio estômago parecia me digerir por dentro. E ele ali, sentado ao meu lado e encostado na parede.
Deleitava-se com meu sofrimento e mantinha sua persistência em me atormentar até o último segundo. Tentei me levantar, mas estava tão fraco que foi inútil e acabei perdendo o equilíbrio. Na segunda tentativa, eu até tinha conseguido me sustentar por mais tempo com meus braços, mas só até Y brincar comigo, me empurrando de volta para o chão com sua mão sobre minha cabeça. A pior parte é que ele não me soltou depois. Ficou fazendo pressão com ela sobre o piso com uma força mediana. Não queria me matar. Senti como se minha cabeça estivesse prestes a explodir. Tentei me levantar ou mesmo me livrar de sua palma, mas era impossível. Reaja, René. Como você pretende dominar Cemitária se nem ao menos consegue se levantar? Se continuar assim, você irá morrer. Onde está aquele garoto que sobreviveu a uma sessão contínua de tortura? Pare com isso. Se continuar assim, minha cabeça vai quebrar. Você não disse que me quer vivo, droga! E você disse que queria morrer? Mas acho que se referia a uma morte sem dor. Bem, você já sabe que não vou te matar, mas nada me impede de brincar um pouco com você. Agora, reage, levante! Não é empurrando minha cabeça contra o chão que eu vou conseguir. Te darei motivos para reagir, então. Ele apertou seus dedos entre os meus cabelos, levantou minha cabeça por um instante e depois empurrou-a contra o chão. Fez isso de novo, de novo, e de novo. Como se eu fosse um boneco sem vida. Meus gritos não foram bastante para fazê-lo parar. Sem esperar que tivesse um mínimo de piedade de mim, reagi por instinto e pus minhas mãos no chão para tentar suportar a pressão que ele fazia. Estava de cabeça erguida, porém doída, e ainda presa àquela palma pesada que tentava me empurrar para baixo mais uma vez. Ele me encarou com aquele típico sorriso sádico, meio sereno, que só ele sabia fazer para me provocar. Quanto a mim, estava me coçando de ódio. Eis a fonte de minha força em um momento que a fome me abalava. Até que Y tinha razão quando dizia que o ódio nos deixa mais fortes. Mas, afinal, se ele era a criatura mais forte de Cemitária, o que exatamente ele odiava tanto para tal? Nunca me contou. Viu? Não foi tão difícil. Agora eu quero que me responda. Você vai se render ao destino que preparei para você, ou eu terei que fazer isso do meu jeito mais uma vez? Vai pro inferno. Cuspi em seu rosto como protesto. Foi uma reação inesperada até para mim, pois a fiz, digamos assim, por impulso. Y me encarou como um predador indignado com a ousadia de sua presa em tentar desafiá-la. Limpou meu cuspe com tanta força que parecia prestes a arrancar a pele da própria face. Aquilo me fez perceber o quanto ele gostaria de acabar comigo. Seus dedos se apertaram entre meus cabelos e ele me empurrou de volta para o chão, dessa vez mais forte. Era impossível ganhar dele naquele jogo sujo. Me levantou novamente, sem desfazer aquele semblante que reprovava minha teimosia. Sangue escorria de minha cabeça, muita dor e tontura. Como um tirano enfurecido que era, ele disse em alto e bom tom: Não teste a minha paciência, René. Eu estou aqui para ser seu amigo. Não me queira como inimigo. Agora seja uma criança obediente e aceite essa maldita proposta que eu estou te fazendo. Qualquer ser humano em meu lugar teria cometido o mesmo erro que eu. Ceder àquela proposta, que mais parecia uma ordem a ser cumprida. Entre sangue, lágrimas, fome, dor e loucura, eu me rendi. Me entreguei como um prisioneiro de guerra para sua escravidão eterna em uma terra desconhecida. O sujeito ainda passou um dos dedos em meu rosto para sujá-lo de meu sangue, que escorria até o queixo e pingava sobre o chão. Colocou na boca,
para sentir o doce sabor de sua vitória. Eu não me importei na hora, pois estava ocupado demais sentindo o pouco que restou de minha sã consciência esvair-se como cinzas mortas jogadas ao vento. Eu só queria morrer. Para ser bem sincero, é uma pena que eu não possa te matar. Mas tudo bem, é por uma boa razão. Ele abaixou calmamente minha cabeça e a repousou sobre o chão para tirar aqueles vermes que estavam grudados em minha pele. É claro que me sentia agoniado à medida que Y os arrancava, mas nada se comparava à fome e dor de cabeça, além de um vazio em minha essência. Eu me senti como uma criatura desalmada. Embora eu tivesse aceitado meu fardo só para ter um instante de sossego, no fundo eu sabia que a tendência era piorar cada vez mais. Olhei para minha pedra que sumia na vasta escuridão e me lembrei de Misael. Nunca o suicídio de um ser de luz me fez tanto sentido como naquele instante. Eu o invejei, e ainda invejo. Ele pôde se dar ao luxo de descansar em paz, diferente de mim. Retirado os vermes sanguessugas, Y me pegou em seus braços, como um pai que carrega o filho ferido. Eu estava fraco demais para reagir ou dizer qualquer coisa. Então, apenas ignorei e deixei que fizesse o que bem tivesse vontade comigo. Demorou muito tempo para que eu entendesse aquele capricho doentio, quase um fetiche, em torturar uma criança para chamá-la de sua. Me lembrei do feto morto que crescia na barriga de Ectaterina, fruto de um estupro, assim como eu. Talvez o espírito do diabo estivesse numa condição mas tão subhumana, que ele não podia gerar filhos vivos. Tudo que faz parte deste lugar sempre foi confuso para mim. No céu, a não ser por uma lua constantemente vermelha, não há estrelas distantes nem outros astros. É um vazio sem fim e noite eterna. É um lugar esquecido por Deus. E eu sou o príncipe daqui. Conforme ele andava e me carregava em seus braços por aquele labirinto pútrido, eu acabei desmaiando de exaustão mais uma vez. Estava no meu limite. Em último suplício, esperei que fosse morrer daquela vez. Mas Y tinha alguma energia sobrenatural que lhe garantia que eu não iria morrer. E com isso, ele não se preocupou quando eu fechei meu único olho e minha respiração fraca. Apaguei.